Bem-vindo ao vídeo educativo. Centro de Material e Esterilização. Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e na segurança do paciente, dentro das legislações da Anvisa. Eu sou a Márcia Simes Gabatti Gratão, enfermeira, pós-graduada pela UEL em Centro de Material e Esterilização, mestre em Ensino e Saúde pela FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, e trabalho há 20 anos em Centro de Material Esterilizado. Eu fiz esse vídeo para estar mostrando a importância que é o trabalho do Centro de Material. Um setor pouco valorizado, porém de suma importância. Então, o Centro de Material é responsável pelo processamento de materiais de uso da assistência à saúde por meio de 6 etapas, sendo ela limpeza, inspeção, embalagem, esterilização, armazenamento e distribuição. Prezamos pela qualidade e a quantidade necessária para o atendimento e a segurança dos pacientes. As legislações vigentes. A RE 2605, que estabelece a lista atual de materiais que não devem ser reprocessados, conhecida como lista negativa. A RDC 15, a 156, que estabelece sobre o registro de rotulagem e reprocessamento, produtos com reprocessamento proibido e produtos passíveis de reprocessamento. E a RDC 15, que estabelece os requisitos de boas práticas para os serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, que é a legislação específica em Centro de Material e Esterilização. Vamos falar sobre os destaques da RDC 15. O artigo 5, para o cumprimento dessa resolução, os CME passam a ser classificados em CME classe 1 e CME classe 2. O classe 1 realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa passíveis de processamento. O classe 2, a empresa processadora, realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. O artigo 8 descreve que o serviço de saúde que realiza mais que 500 cirurgias por mês, excluindo partos, devem constituir um comitê de processamento de produtos para a saúde. Esse comitê deve ser composto por representantes de diversos setores da saúde, minimamente constituído, por membros da Diretoria dos Serviços de Saúde, responsável pelo CME, serviços de enfermagem, equipe médica e comissão de controle de infecção hospitalar. A classificação dos artigos de saúde. O artigo 11, 12 e 14 abordam sobre a classificação dos produtos de saúde classificados como críticos, semicríticos e não críticos. O que são artigos críticos? São material utilizado em procedimento de alto risco que penetra tecidos ou órgãos, requer esterilização para o uso do equipamento e os materiais. Artigos semicríticos. São materiais que entram em contato com a pele não íntegra ou com a mucosa do paciente. Requer desinfecção de alto nível ou esterilização para uso do paciente. O artigo não crítico, material que entra em contato com a pele íntegra do paciente, requer apenas lavagem para uso. Lembrando que caso você consiga fazer a esterilização em vez de desinfecção, é claro que é muito mais seguro, porque a desinfecção você pode ter a recontaminação. Então, nós temos que garantir a segurança do paciente. O artigo 13, os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inalatória não podem ser submetidos à desinfecção por método de imersão química líquida, com utilização de saneantes à base de aldeído. E o artigo 15 diz que o processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado, sempre da área suja para a área limpa. A terceirização do serviço. O artigo 16, 17 e 18 descrevem sobre a terceirização dos serviços do CME, onde deve-se formalizar um contrato da prestação do serviço. Lembrando que os serviços de saúde é corresponsável pela segurança do processamento de produtos para a saúde, realizado por empresa processadora contratada, e responde solidariamente
por eventuais danos ao paciente causado pela empresa processadora, no que se relaciona ao processamento de produtos para a saúde. Os produtos para a saúde devem ser encaminhados para processamento na empresa processadora após serem submetidos à pré-limpeza nos serviços de saúde. Pré-limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para a saúde. Então, quando nós terceirizamos o serviço, o material tem que ser feito uma pré-lavagem antes de ser encaminhado à empresa terceirizada. Etapas e controle do processo. O artigo 1 discrimina as etapas: a limpeza, o preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição de produtos para a saúde. Devem ser realizados pelo CME dos Serviços de Saúde e suas unidades satélites ou por empresa processadora. O parágrafo único deixa claro que a empresa processadora não poderá utilizar a desinfecção química por imersão como processo de desinfecção. E o artigo 24, ele normatiza o procedimento operacional padrão, o POP, elaborado com base em referencial científico. O artigo 25 e 26 abordam que o CME classe 2, que o registro e monitoramento das etapas devem estar documentado de forma manual ou automatizado, que garanta a rastreabilidade de cada lote processado, desde a limpeza e desinfecção ou esterilização, tanto físico, químico e biológico, bem como na manutenção e monitoramento dos equipamentos. Os registros devem ser arquivados em conformidade com o estabelecimento em legislação e, na ausência desta, por um prazo mínimo de 5 anos, para efeito de inspeção sanitária. Sobre os recursos humanos, o artigo 27 e 28 abordam os profissionais do CME, onde todas as etapas do processamento sejam realizadas por profissionais regulamentados pelos seus conselhos de classe e indica que o profissional responsável deve possuir nível superior, coordenando todas as atividades e que o mesmo deve atuar exclusivamente nesta unidade durante a sua jornada de trabalho. A resolução do COFEN 424 de 2012 normatiza as atribuições dos profissionais de CME e em empresas processadoras de produto. Lembrando que a jornada de trabalho tem que ser específica dentro do centro de material. O artigo 29 explana sobre a capacitação específica e periódica da equipe nos temas 1. Classificação de produtos para a saúde. 2. Conceito básico de microbiologia. 3. Transporte dos produtos contaminados. 4. Processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagem, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes. 5. Monitoramento do processo por indicadores químicos, biológicos e físicos. 6. Rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para a saúde. E 7. Manutenção da esterilidade do produto. Isso é a questão da educação continuada dentro do CME. Das atribuições. O artigo 33 explana que compete ao responsável técnico de serviços de saúde e ao responsável legal da empresa processadora garantir a implementação das normas do processamento de produtos para a saúde, prever e prover os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade e ao cumprimento das disposições desta resolução. Garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas, divulgadas e compreendidas pelos envolvidos nas atividades de processamento de produtos para a saúde, e prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para a saúde. O Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, o artigo 36, tem como as atribuições definir os produtos para a saúde a serem processados no CME ou que devem ser encaminhados aos serviços terceirizados contratados. Participar da especificação para aquisição de produtos para a saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no processamento. Participar da especificação para aquisição de produtos para a saúde a serem processados pelo CME,
Estabelecer critérios de avaliação das empresas processadoras terceirizadas para a contratação desse serviço e proceder à sua avaliação sempre que julgar necessário. E analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade do processamento propostos pelo responsável pelo CME. E manter registro das reuniões realizadas e decisões tomadas. Essas são as atribuições do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. Sobre os equipamentos, o artigo 37, 38, 39 e 40 abordam sobre a qualificação de instalação, requalificação, qualificação de operação e qualificação de desempenho, todos com periodicidade mínima anual ou quando necessário e manutenção. Incluir o uso de indicadores biológicos e químicos na requalificação. Os registros devem ser arquivados em conformidade com o estabelecido em legislação e, na ausência desta, por um prazo mínimo de 5 anos para efeito da inspeção sanitária. O artigo 42 descreve que a área de monitoramento de esterilização deve dispor de incubadora de indicadores biológicos. Lembrando que hoje a gente já possui as incubadoras com resultados impressos, né? Que isso é muito importante para garantir realmente que o resultado do biológico foi positivo mesmo ou negativo, não tendo como burlar os resultados. A infraestrutura. No artigo 46, o CME classe 1 deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos. O artigo 47 estabelece que o CME classe 2 e a empresa processadora devem possuir minimamente os seguintes ambientes: sala de recepção e limpeza, que é o setor sujo, sala de preparo e esterilização, que é o setor limpo, sala de desinfecção química, quando aplicável, setor limpo, área de monitoramento do processo de esterilização, setor limpo, e sala de armazenamento e distribuição de material esterilizado, setor limpo. Da recepção e limpeza. O artigo 49 indica que a área de recepção dos produtos para a saúde do CME classe 2 deve estar localizada dentro da sala de recepção e limpeza. O artigo 62 indica que deve ser realizada a conferência e o registro de entrada dos produtos para a saúde recebidos para o processamento. O artigo 65 estabelece que os produtos para a saúde passíveis de processamento, independente da sua classificação de risco, inclusive os consignados ou de propriedade do cirurgião, devem ser submetidos ao processo de limpeza dentro do próprio CME do Serviço de Saúde ou na empresa processadora, antes da sua desinfecção ou esterilização. O artigo 67 estabelece que o CME classe 2, a empresa processadora, a limpeza dos produtos para a saúde com conformações complexas deve ser procedida de limpeza manual e completada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou produtos de equipamentos de eficiência comprovada. Lembrando que possuímos também lavadoras ultrassônicas com canulado para materiais com lúmen e canulados. Artigo 68. Indica que o enxágue dos produtos para a saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatização específica. O parágrafo único diz que o enxágue final de produtos para a saúde críticos utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas devem ser realizadas com água purificada. O artigo 69 estabelece que o CME de classe 2 e a empresa processadora devem utilizar pistola de água sob pressão para a limpeza manual de produtos com lúmen e ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo para a secagem dos produtos. O artigo 71 estabelece que os produtos para a saúde e o instrumental cirúrgico consignado e disponibilizado pelo distribuidor devem ser submetidos à limpeza por profissionais do CME e dos serviços de saúde, antes de sua devolução.
E o artigo 74 estabelece que o CME Classe 2 e a empresa processadora devem realizar o monitoramento e registro com periodicidade definida em protocolo da qualidade da água, incluindo a mensuração da dureza da água, pH, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana nos pontos de enxágue da área de limpeza. Da inspeção, preparo e acondicionamento. O artigo 76 estabelece que a limpeza dos produtos para a saúde seja manual ou automatizada. Deve ser avaliada por meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo 8 vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado. O artigo 77 estabelece que a CME e a empresa processadora devem utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade do conteúdo, bem como a sua transferência sob técnica séptica. O artigo 78 estabelece que as embalagens utilizadas para esterilização de produtos para a saúde devem estar regularizadas para uso específico em esterilização. O artigo 81 diz que não é permitido o uso de caixas metálicas sem furo para esterilização em produtos para a saúde. O artigo 82 estabelece que o CME que utiliza embalagem em tecido de algodão deve possuir um plano contendo critérios de aquisição e substituição do arsenal de embalagens de tecido, mantendo o registro dessa movimentação. O parágrafo único diz que não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou cerzidas e sempre que for evidenciada a presença de perfurações, rasgos, desgastes do tecido ou comprometimento da função de barreira, a embalagem deve ser utilizada suspensa. Lembrando que o que fala sobre essa embalagem de tecido é em questão de barreira microbiana. Hoje nós temos os tecidos SMS descartáveis de campos para procedimentos cirúrgicos, sendo mais seguro em questão de barreira microbiana. Lembrando que cada cerzido que tem em campo se perde a barreira microbiana. Artigo 83. É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para a saúde submetido à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas. O artigo 84 diz que o rótulo dos produtos para a saúde processados devem ser capazes de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso. O artigo 81 diz que o rótulo de identificação da embalagem deve conter nome do produto, número do lote, data da esterilização, data limite do uso, método de esterilização e nome do responsável pelo preparo. Desinfecção química. O artigo 86, 87 e 90 referem-se à desinfecção química, que deve dispor de uma sala exclusiva. Caso o serviço realize desinfecção ou esterilização química líquida automatizada, deve também dispor de área e condições técnicas necessárias para a instalação do equipamento. O enxágue dos produtos para a saúde deve ser realizado com água que atende os padrões de potabilidade definidos em normatização específica. Realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade do desinfetante para artigos semicríticos, como concentração, o pH ou outro, no mínimo uma vez ao dia, antes do início das atividades. Devem ser registrados e arquivados pelo prazo mínimo de 5 anos. Em relação ao que eu falei sobre a desinfecção química da recontaminação também, é a questão que se você colocar um material molhado dentro do produto químico líquido imerso, ele vai perdendo a concentração e a desinfecção não fica eficaz. Então você perde a concentração. E a recontaminação, porque depois dessa realização da desinfecção, você vai manipular o material novamente. Por isso que eu falo que a questão de fazer a esterilização em vez da desinfecção é bem mais seguro.
Artigo 56. O sistema de climatização da sala de desinfecção química deve atender, além do dispositivo das normatizações pertinentes, os seguintes itens: garantir a vazão mínima de ar total de 18 metros cúbicos por hora por metro quadrado, manter um diferencial da pressão negativa entre o ambiente adjacente com a pressão diferencial mínima de 2,5 pressão atmosférica e prover exaustão forçada de todo o ar da sala com descarga para o exterior da edificação. O parágrafo único estabelece que o ar da reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos, exceto da área suja. Sobre a esterilização, o artigo 93 diz que é obrigatório a realização de teste para avaliação de desempenho do sistema de remoção de ar usando o BOIDIC da autoclave assistida por bomba de vácuo no primeiro ciclo do dia. O artigo 94 diz que não é permitido a alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e de desempenho de qualquer ciclo do equipamento de esterilização. O artigo 95 descreve que a água utilizada no processo de geração do vapor das autoclaves devem atender às especificações do fabricante das autoclaves. Para o melhor funcionamento do autoclave, teremos que sempre seguir as especificações dos fabricantes. O artigo 96, 97, 98 e 99 referem-se ao monitoramento da esterilização. Deve ser realizado em cada carga um pacote teste desafio com integradores químicos de classe 5 ou 6, segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora. O indicador físico deve ser registrado a cada ciclo de esterilização. O biológico deve ser feito diariamente, pacote de desafio disponíveis comercializados ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento. O monitoramento dos materiais implantáveis deve ser adicionado o indicador biológico a cada carga. O parágrafo único estabelece que a carga só deve ser liberada para utilização após a leitura negativa do indicador biológico. Lembrando que hoje nós temos indicador biológico de leitura rápida, onde você pode conseguir liberar realmente a carga já com leitura rápida para uso imediato. Sobre o armazenamento, artigos 58, 59, 60, 61, 101 e 102, explana o armazenamento dos materiais devem ser dimensionados de acordo com o quantitativo dos produtos e dimensão dos mobiliário. A sala de armazenamento e distribuições devem possuir equipamento de transporte com rodinho, escada se necessário e prateleiras ou cestos aramados. Deve ser centralizado em local exclusivo e de acesso restrito, não podendo ocorrer em áreas de circulação, mesmo que temporariamente. As prateleiras devem ser constituídas de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produto saneante. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção de luz solar direta e submetido à manipulação mínima, e deve estabelecer as regras para o controle dos eventos que possam comprometer a integridade e a selagem da embalagem dos produtos para a saúde. Sobre o transporte, o artigo 103, 104, 105 e 106 referem-se ao transporte que devem ser feito em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade da embalagem. Os produtos para a saúde a serem encaminhados para o processamento nas empresas processadoras ou na CME de funcionamento centralizado devem ser feitos em recipiente exclusivo para este fim, sendo rígido, liso, fechado com sistema de fechamento estanque, que resistam às ações de puntura e ruptura, de forma a manter a integridade da embalagem e a esterilidade do produto, contendo a lista dos produtos a serem processados e o nome de serviços do solicitante e a empresa processadora.
E quando o transporte dos produtos para a saúde for realizado pela empresa processadora, os veículos de transporte devem ser de uso exclusivo para este fim. Sobre os explantes, o artigo 108, 109 e 110 referem-se aos explantes e indicam que antes de serem entregues ao paciente, médico ou descartado, devem ser esterilizados. Podem ser encaminhados para reciclagem somente em empresas licenciadas para proceder à reciclagem dos mesmos e os serviços de saúde mantenham o registro dos itens enviados à empresa. Lembrando que esses implantes, após esterilizados, eles devem ser retirados da embalagem de esterilização, para que não possam ser usados novamente. Sobre a segurança e a saúde do trabalhador. O artigo 30, 31, 32 e 53 abordam os cuidados com os trabalhadores do CME e empresa processadora. Utilizar vestimentas privadas, touca e calçados fechados em todas as áreas técnicas e restritas, utilizando os equipamentos de proteção individual, o EPI, de acordo com a sala e a área, conforme anexo desta resolução. Na descarga de secador e termodesinfectador, a carga e descarga de autoclave é obrigatória a utilização de luva de proteção térmica impermeável, para evitar a queimadura. Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode ser substituído o uso de máscara e óculos. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Utilizar equipamento para transporte com rodinha, em quantitativo de acordo com o volume de trabalho. As estações de trabalho e cadeiras ou bancos ergonômicos com altura regulável, aonde isso deixa mais confortável o trabalhador. Da segurança do paciente. O trabalho da equipe de enfermagem do CME é complexo, pois envolve vários setores e particularidades no processo de execução. Com isso, precisam ser treinados e qualificados constantemente para garantir o processo. O Sistema Mundial de Saúde está sob enorme influência para manter a qualidade e a segurança do paciente, reduzir custos, aumentar a produtividade e manter-se atualizado com as novas tecnologias. Então, assim, a segurança do paciente envolve a educação continuada no setor para a atualização dos profissionais e com as novas tecnologias. A Resolução 424 do COFEN institui e normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem CME, seguindo a RDC 15. A RDC 36 institui as ações para a segurança do paciente em serviço em saúde, que os mesmos terão que desenvolver um plano de segurança do paciente como cirurgia segura. A resolução do COFEN 543 institui e normatiza o dimensionamento dos profissionais de enfermagem nas etapas de trabalho do CME. Então, essas 3 resoluções dão um norte para nós do Centro de Material, tanto a questão de normatização das atribuições dos profissionais de enfermagem CME, quanto a segurança do paciente e quanto a questão do dimensionamento dos profissionais dentro do Central de Material. O Sistema Nacional de Saúde sobre a RDC 36. Em relação ao CME, estabelece as estratégias e elaboração de risco ao paciente estão relacionadas à segurança cirúrgica e à segurança no uso de equipamentos e materiais. Foi desenvolvido um checklist para ser utilizado como protocolo de cirurgia segura. A lista de verificação divide a cirurgia em 3 fases. 1. Antes da indução anestésica, que é o check-in. 2. Antes da incisão cirúrgica, que é o time-out. E 3. Antes da paciente sair da sala de cirurgia, que é o check-out. Antes da incisão cirúrgica, a confirmação da revisão da equipe de enfermagem, os materiais necessários, exemplo, instrumentais, próteses, etc., se estão presentes dentro do prazo de validade de esterilização, incluindo os resultados dos indicadores. A questão relacionada a equipamentos ou quaisquer preocupações,
Então, nesse checklist, eles fazem essas verificações antes de começar o procedimento, para que não tenha nenhum problema e garanta a segurança do paciente. Essas são as referências utilizadas e muito obrigada.